Olá pessoal, a paz do Senhor, eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a pré-aula da classe dos juniores. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, não deixa para depois, se inscreve agora. E se gostar do nosso conteúdo, já deixa seu like e compartilha. Quero convidar você também que ainda não faz parte do nosso grupo lá no Telegram. Vou deixar aqui no primeiro comentário o link que te direciona até lá. E lá nós podemos fazer trocas de sugestões de atividades, de chamadinhas, de brincadeiras e espero que você faça parte dele também. E sem mais demoras, vamos então para a nossa aula número 8, que traz por título A Lição da Ovelha Perdida. E eu trago para vocês aqui sugestões de hinos. Esses hinos são mais infantis ali, né? Mas as crianças gostam, se você for brincar ali com eles, conforme a idade da sua turma, fica bem bacana de você aproveitar também esses dois hinos, tanto a da turminha da Nath, que a gente conhece bem, como também esse da Mara Lima. E aqui o nosso memorizando diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar quem estava perdido. Mateus 18:11. E é um versículo curto, então você pode memorizar ele com gestos. E o que ressaltar na história? A nossa história de hoje, ela começa falando dos publicanos, fariseus, escribas e pecadores. Então, você precisa explicar para as crianças quem são essas classes dessas pessoas que aparecem ali. Porque se a gente lê batido, nós que entendemos o contexto, quem eram, a gente sabe do que se trata, mas as nossas crianças eles não estão familiarizadas com o conceito de cada grupo desses. Por exemplo, os publicanos, quem eram os publicanos para eles? Os publicanos, na época de Jesus, eram os cobradores de impostos. Ou seja, eles moravam em Jerusalém, só que veio um império romano, ele invadiu Jerusalém, conquistou, fez tudo o que eles queriam lá, e para os judeus morarem na terra deles, eles precisavam pagar impostos para os romanos. E havia pessoas ali, chamados publicanos, que eram judeus, que trabalhavam ali coletando esses impostos para levar para os romanos. Então, era uma classe de pessoas que eles não gostavam, porque além deles prestarem serviço para os romanos, eles também, quando os romanos colocavam uma taxa para ser cobrada, por exemplo, é R$ 10 para você de imposto, os publicanos iam lá e cobravam R$ 20. R$ 10 eles davam para o Império Romano, R$ 10 ficava para eles. Então, eles já não gostavam porque os publicanos, eles cobravam mais do que os romanos pediam, para eles poderem ficar com esse dinheiro para eles também. E eles também não gostavam, os judeus também não gostavam dos publicanos, porque eles tinham contato direto com os gentios. Porque para os judeus, quem era judeu, ótimo. Mas se tinha alguma mistura, tinham contato com pessoas que não eram judeus, que eram os gentios, que eles diziam, eles tinham essas pessoas gentios como imundas. Entende? Então, eles não gostavam. Então, eles já tinham essa perseguição também. Então, os judeus não gostavam dos publicanos porque eles trabalhavam para o governo de Roma, porque eles cobravam a mais os impostos para eles terem essa porção de dinheiro para eles, e porque eles tinham contato com os gentios, então eles eram tidos como impuros, tanto que as pessoas viviam lavando as mãos ali quando tinham contato com os publicanos, ou com os samaritanos, ou com os romanos, certo? E também, então, essa é a primeira classe que nós temos, que eram os publicanos. E os publicanos estavam ali ao redor de Jesus, estavam ali ouvindo Jesus pregar. E também nós temos os fariseus. Os fariseus era aquela seita mais rigorosa que eles tinham ali dos judeus, que praticavam o judaísmo. Tanto que Paulo, ele era dessa seita ali, dos fariseus, né? Eles eram os mais fechados, eles faziam de tudo para cumprir a lei, então eles eram os mais rigorosos, digamos assim, na questão do cumprimento da lei. Tem os escribas, que eram as pessoas que interpretavam a lei e também eles escreviam as leis, certo? Eles transcreviam também, né, as leis ali quando precisavam. Então, eram as pessoas estudadas, entendidas, certo? Então, esses tipos de pessoas que estavam ali ouvindo a pregação de Jesus. Então, tinha os publicanos, os fariseus e os escribas. Não tinha jeito de tudo que é jeito. E tinha os
pecadores, que eram aqueles que realmente reconheciam que eram falhos, que precisavam de Jesus, que tinham que estar perto de Jesus para aprender a palavra de Jesus, para que a palavra de Jesus fosse entrando na vida deles e promovendo mudanças. Eles reconheciam que eles precisavam de Jesus. E todos eles estavam ali. E Jesus ele não fazia exceção de nenhuma pessoa. Todos que chegavam a ele, o Senhor tratava com amor, com respeito, e também não despedia nenhum deles vazio. Os publicanos estavam ali, ele falava com os publicanos. Os fariseus estavam ali, cada um estava ali por um tipo de interesse. Os pecadores, eles realmente queriam aprender de Jesus, estar com Jesus, ser transformados pelas palavras de Jesus. Os escribas estavam ali para ver se ele estava observando a lei, se ele estava fazendo tudo certinho, o que é que ele estava ensinando, se estava de acordo com as mensagens ou não. Os fariseus estavam ali procurando uma brecha para poder incriminar Jesus, prender Jesus, né? Eles estavam ali só procurando um defeito e viviam murmurando. Tudo que Jesus fazia, eles murmuravam. E os publicanos também tinham seus interesses. O povo estava ali reunido, então cada um deles tinha o seu interesse, certo? Só que Jesus, mesmo conhecendo o coração de todos eles, Jesus ele não separava um do outro, não amava mais um do que o outro, ele amava a todos. E o interesse de Jesus é que a palavra dele chegasse para todas as pessoas, independente de como é que elas estavam ali para receber. E aí Jesus então resolve contar uma história para eles, que a história seria para todos, todos eles iam poder compreender o que Jesus estava ensinando, o que Jesus esperava deles. E aí que Jesus começou a propor então a parábola da ovelha. E aí ele fala, qual pastor que tendo 100 ovelhas, uma se perde, ele não deixa 100 no aprisco lá no deserto e não vai buscar que se perdeu? E quando encontra aquela ovelha, ele volta para casa e se regozija. Então ele fala assim, é isso que ele está dizendo que o reino de Deus era. E aí ele conclui a parábola dizendo, digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, ele está mostrando-se o valor. E ele apresentou essa palavra de ovelha, que era a realidade deles na época. Eles viviam, né, desse cuidado da ovelha, era um comércio, era algo lucrativo. A ovelha tinha muito valor. Então, era da realidade deles. Então, e de todos eles. Tanto dos pecadores, como dos fariseus, dos escribas, do publicano, eles conheciam essa realidade. Então, o Senhor pegou um exemplo que era comum para todos eles. Todos poderiam entender a mensagem que o Senhor disse. Ele falou, olha, maior alegria há no céu por um pecador que se arrepende do que dos 90 que não precisam de arrependimento, porque ele afirma isso. E quem eram aquelas 99 ovelhinhas que não precisavam de arrependimento? Eram aqueles publicanos, que achavam que a confiança que ele tinha estava nos bens que eles possuíam, que nada ia acontecer com eles porque eles estavam ali servindo a Roma, fazendo o trabalho deles, ganhando o dinheiro deles, então a confiança deles estava onde? Nos bens que eles possuíam. Também falava dos fariseus, que eram aqueles que cumpriam a lei rigorosamente. Então, aonde que estava a confiança deles? Que eles faziam certo, nada ia acontecer com eles, porque eles estavam cumprindo aquela lei rigorosamente. Eles estavam no caminho certo, fazendo o certo. Eles eram o certo. Então, aquela confiança no que eles cumpriam da lei, no que eles faziam. No poder da força dos braços, eles, tantos publicanos achavam que eles tinham o poder, que nada ia acontecer com eles, porque eles estavam amparados ali pela situação financeira deles e pelo exército de Roma, que os protegia. Tantos fariseus achavam que nada de mal ia acontecer com eles, porque eles estavam amparados ali no cumprimento da lei, porque eles faziam tudo certo, como dizia a palavra, as escrituras. E tinham os escribas, que também conheciam a palavra de Deus, entendiam das leis, e eles estavam firmados no quê? No conhecimento deles. Então, esses todos, eles podiam ficar num aprisco, sem um pastor, porque eles se julgavam que não precisavam. Então, deixava aqueles 99 ali, e ia em busca daquela ovelhinha.
que sabia que era quem? Pecadora. Daquela ovelhinha que se perdeu, que ela não confiava em nada, ela se distraía com as coisas desse mundo e se afastava de Deus. Mesmo sem saber, ela acabava se afastando de Jesus. E aí, o que acontecia? O que o bom pastor fazia? Ele ia atrás daquela ovelha. Ele passava a noite inteira procurando. Ele pegava nos seus braços. Às vezes, o pastor se machucava para poder resgatar aquela ovelhinha. Mesmo ele tendo 99 ali no aprisco, ele ia em busca daquela única ovelha que se perdeu. E a alegria dele não era pelas 99 que estavam na aprisco, na alta confiança dela, na força dela, no conhecimento dela, no cumprimento da lei que eles tinham. Não, ele se alegrava por aquela que reconhecia que era pecadora, que precisava de Jesus, que estava nos braços de Jesus, porque é assim que elas vinham, ou nos ombros, ou nos braços. Jesus pegava, curava, passava remedinho na ferida dela, às vezes dava uma repreensãozinha ali nela quando era necessário, mas cuidava dos ferimentos dela. Então, essa ovelha, o céu se alegrava. E às vezes nós temos que descobrir que tipo de ovelha que nós somos. Aquela ovelha que acha que já está fazendo tudo certo, que, nossa, pois eu faço tudo certinho, pois eu vou na igreja, eu oro, eu tô. Ou aquela ovelha que, tem muita coisa em mim que precisa melhorar. E a gente vai abordando isso com as nossas crianças, porque as crianças acham que só porque vão na igreja no domingo à noite já tá tudo certo com a vida delas, só porque elas cantam com as crianças tá tudo certo, porque elas vão na escolinha também dá tudo certo. E não é isso. Não é aqueles fariseus, eles cumpriam toda a lei. E mesmo assim o Senhor falou, olha, eles foram lá e mataram Jesus, porque eles achavam que estavam acima de Jesus. Aqueles publicanos, eles tinham muito dinheiro. Só que dinheiro, eles estavam juntando tesouros aqui na terra e não no céu. Aqueles escribas tinham muito conhecimento, mas eles não viviam o que dizia aquela palavra. Eles conheciam, mas não viviam, tanto que eles não reconheciam Jesus como Salvador. Então, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Que quanto mais nós vemos quão pecadores nós somos, mais nós conhecemos a Jesus. E mais a gente quer seguir esse Jesus maravilhoso que nos ama, que não importa os nossos pecados, nossos erros, ele está sempre ali em busca de nós, para que nós possamos voltar na presença dele e se arrepender. Às vezes a gente acha que o pecador é só aquele que está no mundo. Jesus veio por eles também. E a nossa missão é trazer eles para o perto de Jesus também. Só que se essa mensagem fosse para os pecadores que estão lá no mundo, será que estaria escrito na Bíblia? Porque os pecadores lá do mundo, muitos deles não dão nem valor para a Bíblia. Ou outros ainda têm a Bíblia na casa com o salmo aberto e acham que aquilo ali é suficiente. Se essa palavra está na Bíblia, não é para nós acharmos que é só para os pecadores do mundo se arrependerem. É para nós nos reconhecermos o nosso estado de pecador e nós irmos também nos arrependendo e nos aproximando do Senhor. Tem um estudo que eu vou deixar o link para vocês também aqui, que é sobre essa passagem, quando eu fiz uma leitura, era para juniores ainda, uma leitura em classe, que a gente tinha aquelas leituras diárias, que eu aprofundo melhor essa palavra. Você, professor, passa lá, dá uma, ouve também, e veja os ensinamentos que você pode ter para a sua vida e para passar para a vida dos seus alunos também. Amém? E para encerrar a nossa aula, eu proponho para vocês aquela brincadeira que a gente já fez com eles também, que é da ovelhinha, certo? Então a gente vai vendar os olhos de um aluno e aí a ovelhinha, a gente vai escolher um aluno para ser a ovelhinha. E aquela ovelhinha vai fazer, né, o balir, que a gente fala, aquele mé. E o aluno que vai estar sendo representando o pastor, de olhos fechados, ele vai tentar reconhecer quem é a ovelha que está chamando, quem é o coleguinha que está imitando a ovelha. E no segundo momento, nós vamos vendar, então, os olhos da ovelhinha e nós vamos indicar outro aluno para ser o pastor e ele vai chamar aquela ovelhinha. E aí a ovelhinha vai tentar descobrir quem é que é o pastor, certo? E então são essas as sugestões que eu tenho para a aula de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. E se vocês gostaram, já deixa seu like e também compartilha com quem vocês acham que pode se beneficiar do nosso conteúdo. Deus abençoe vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!